E a aula de hoje, especificamente, é sobre a tristeza profunda, falta de sentido, vazio, depressão. Se você assistiu a aula anterior, nela o assunto foi pressa, impaciência, ansiedade. O enfoque não é no nome, no diagnóstico, mas o enfoque que eu trago é na sensação, é no qual é a experiência interna. Muitas pessoas focam em falar dos problemas, porque existe um pressuposto, um pensamento e até uma percepção de que se você fala dos pensamentos, se você fala dos problemas, existe uma percepção é que os problemas são os pensamentos. Mas se você fala dos problemas, existe uma percepção de que alivia em alguma medida. Só que esse aliviar é o paliativo do fugir da dor. Quando o objetivo é resolver uma dor emocional, o caminho precisa ser o caminho do acolhimento. Falando a tristeza é uma emoção básica, só que a gente sente ela como uma dor. Pelo fato de a gente sentir a tristeza como uma dor, e é dentro, é desconfortável, então é natural que o reflexo seja fugir. Outra coisa para considerar é que a gente é, desde cedo, exercitado para se sociabilizar. Desde pequeno, desde criança, não é assim? Vamos dizer assim, a educação que a gente recebe é uma educação de se expressar bem, se comunicar, ou seja, existe uma ênfase natural no relacionamento, do lado de fora. E, em alguma medida, nada ou muito pouco se tem sobre esse mundo interno. Eu me refiro à década de 80 e 90. Eu acredito que com a internet, com o YouTube e tudo mais, com essa maior disponibilidade de informação de 2000 para cá, eu conheci meditação, eu fui ouvir falar sobre meditação a primeira vez em 2003. E yoga, a primeira vez na vida, eu fiz em 2004. E nessa época eu também fiz aula de dança de salão. Então eu fui entrar em contato com essas possibilidades do ano 2000 para cá. Então pode ser que de 2000 para cá, em alguma medida, ficou mais acessível esse olhar para dentro, essa percepção do que se passa dentro da gente. Porém, não é algo generalizado. Se for olhar, é uma parcela pequena das pessoas, da população, que tem esse olhar de buscar compreender as emoções, o que se passa dentro. Então, é considerando esse contexto, que eu vou chamar de social, psicossocial, que se encaixa essa relação que a gente tem com a gente. Se o que eu estiver falando parecer muito técnico, pode comentar, ela está muito técnico, ajusta aí. Mas eu estou só contextualizando o que leva a gente a sofrer com a tristeza. E uma das coisas que leva a gente a sofrer com a tristeza é a ignorância. E além da ignorância, é o desconhecimento de que existe uma realidade interior. E essa realidade interior não é tão, vamos dizer assim, não é tão de outro mundo assim. Quando você entende o caminho para se relacionar bem com as emoções, se torna algo do dia a dia, algo natural. A maior dificuldade de lidar com as emoções é justamente por sentir elas como uma dor. Eu me refiro à tristeza e o medo. Normalmente, por trás do medo tem uma tristeza. A gente tem medo da tristeza. E a tristeza é a emoção mais profunda. Boa noite, Soraya. Então, por não saber lidar com a tristeza, lá na infância, eu sempre contextualizo com as 5 feridas emocionais, então você pode assistir às aulas das 5 feridas. Então, lá na infância, até os 6, 7 anos de idade, a gente vivencia em maior ou menor grau uma das 5 feridas, ou as 5 feridas como um todo. O que é uma ferida emocional? É a tristeza. Já tinha pensado nisso? Existe um livro chamado As 5 Feridas Emocionais. A autora é Lise Bourbeau.
As 5 feridas emocionais, que eu sempre recapitulo em várias aulas, principalmente quando eu falo da tristeza, as 5 feridas são rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. São experiências humanas. E lá na infância, imagina, lá nos 6, 7 anos iniciais da nossa vida, a gente vivenciou de alguma forma. E nem precisa ter sido uma rejeição de fato ou um abandono de fato. Tem pessoas que passaram por rejeição e por abandono de fato, de o pai ou a mãe não estar mais disponível. Eu estou dizendo que nem precisa. O pai e a mãe pode ter estado disponível, só que em um momento eles não estiveram. Ou no momento que estiveram disponível, estavam ocupados. Então, eu estou mostrando que a dimensão emocional é uma dimensão que não corresponde à lógica racional. A dimensão emocional tem a sua própria lógica emocional. Compreender essa lógica emocional é o que eu chamo de inteligência emocional sistêmica. E é o que eu apresento nessa série de aulas. Ou seja, esse desconhecimento, essa deseducação ou ignorância que a gente tem em relação às emoções, faz com que a nossa reação ao que a gente sente, quando é desconfortável, é se distrair. Tem até música que incentiva isso, não tem? Não tem música, não sei se é samba, ou música, alguma música popular brasileira que fala sobre afogar a tristeza, vai sair para beber para afogar a tristeza, só que a tristeza aprendeu a nadar. É exatamente isso, a tristeza aprende a nadar. Por mais que, por exemplo, fazer o uso de bebida alcoólica parece que está distraindo ou que está amenizando, está anestesiando momentaneamente. No dia seguinte vai voltar tudo de novo. O que eu estou enfatizando é importante olhar para essa relação que a gente tem com a gente, que o eu racional tem com o eu emocional. Eu tinha comentado para quem assistiu a aula 93, hoje de manhã, que o assunto de hoje seria perceber que você não é o pensamento e você não é o sentimento. Ou seja, você não é a mente e você não é o corpo. Esse é o assunto. Seria o assunto de hoje, que eu tinha avisado hoje de manhã. Mas eu pensei, bom, de manhã o tema foi ansiedade, como perceber e lidar. Por que não à noite trabalhar o tema depressão, tristeza profunda, falta de sentido? Porque estão conectados. E aí o tema mente e corpo fica para aula de manhã ou amanhã do final do dia. Bom, eu já atendi várias pessoas que tinham diagnóstico de depressão, principalmente de 2020 para cá, onde eu passei a atuar mais frequentemente, ou seja, exclusivamente com terapia. Por muito tempo eu acumulava, fazia junto o trabalho de terapeuta e o trabalho de funcionário público. Eu fiquei 17 anos como funcionário público e pedi demissão em 2017. A partir de 2018, meu foco virou trabalhar com desenvolvimento pessoal e desenvolvimento de competências comportamentais e visão sistêmica, constelação familiar, constelação sistêmica. E uma coisa curiosa é que, muitas vezes, bom, a forma de lidar com a tristeza é fugir dela. Só que a gente foge da tristeza e ela acumula. Todo o esforço que a gente faz para fugir da tristeza significa ficar mais pensamento, mente mais agitada e mais sofrimento também. Fugir da tristeza significa vivenciar mais sofrimento. Qual é o contrário de fugir da tristeza? É se relacionar com ela, entender que a tristeza representa uma parte nossa que precisa de cuidado. Se a gente não se relaciona com a tristeza, ela vai continuar dentro da gente e como uma ferida que não é cuidada, ela vai aumentar. Daí os acontecimentos da vida fazem a gente entrar em contato com essa tristeza. Chega um ponto que por não querer sentir a tristeza, a gente não sente mais nada. Esse não sentir nada é o vazio. Depressão não é um buraco? Não sentir nada é um vazio. Olha o vazio aqui. Entende? O vazio de um buraco, de uma depressão, como se estivesse num buraco. Daí essa falta de sentido também é uma falta de vontade. O que dá motivação para a gente, o alcoolismo é a fuga da tristeza. A tristeza aprende a nadar, então precisa beber mais. Entendeu, Eliane?
Igual na música popular, de vou beber para afogar a tristeza, se a tristeza aprender a nadar. Então, o alcoolismo assim como outros vícios, é uma fuga de um estado emocional. Então, existe um sofrimento, uma dificuldade de lidar com uma tristeza acumulada, normalmente desde a infância. E aí se recorre à bebida alcoólica para anestesiar. Daí tem um anestésico momentâneo. Logo depois volta a tristeza. Aí precisa beber mais. E aí daqui a pouco vive só bebendo. Porque quando não está bebendo, está sentindo a tristeza. Entendeu a explicação? Ou seja, qualquer vício, a tristeza vem de excluídos na família. Algum antepassado, alguém de uma geração passada pode estar excluído. Essa pessoa excluída gera nas relações da família um peso, uma dor, que é a tristeza. Às vezes, a pessoa que tem o alcoolismo, ela pode estar identificada com essa pessoa excluída. Essa é uma possibilidade. Pode ser outras coisas também. Mas o primeiro passo sempre antes de pensar em antepassado, o primeiro passo é a pessoa cuidar dela e querer a mudança. Não tem como alguém que vivencia o alcoolismo mudar porque alguém está pressionando ou está cobrando. É como se fosse, quando a pessoa quiser. Ah, mas ela não consegue. Então quer dizer que vai levar mais tempo ainda. Eu vou compartilhar daqui a pouco uma experiência onde eu fui participante de uma constelação. Eu não era o facilitador, eu era participante.